Pedro, eu só tenho medo do VAR. Do VAR. Tava tudo indo bem no jogo ontem. Tudo indo bem. O Grêmio tava jogando bem. O jogador do Corinthians. E o VAR atrapalhou o Grêmio. Expulsou um jogador. Tava tudo certo. Quando ficou 10 contra 11, complicou tudo. Tava tudo caminhando bem. E aí o VAR atrapalhou. Foi talentoso. Atrapalhou. Porque o Grêmio estava planejado pro VAR ajudar o Corinthians, entendeu? Não, tava tudo planejado pro Grêmio perder um jogador, não pro Corinthians perder um jogador. Claro. Futebol é estratégia, Pedro. E aí os caras resolveram expulsar. Deixa eu fazer uma pergunta séria agora, tá? O Kahneman não jogou... Sério, não, eu sei que foi muito talentosa, eu já te disse. O Renato não escalou o Kahneman também porque o Kahneman reclama muito e com o Marcelo de Lima Henrique ia dar confusão? Tenho certeza que sim, embora nunca vá ser dito pelo componente. Nunca vá ser dito pelo Grêmio. A arbitragem foi nota 11 ontem. Eu acho, Maurício, sabe que eu não acho? A gente falou sobre isso ontem. Era um barril de pólvora. O Kahneman se encosta no cara na marca do pênalti. Eu não... Que tu soma, ele já estava E que arbitragem, né? E que arbitragem, né? Cometeu o erro de anular o gol e expulsar o jogador. Não, teve um erro, que ele tirou uma bola do Carvalho, lembra? Que ele acabou se batendo no Carvalho. Na verdade, ninguém tá falando sobre isso, mas ele anulou o gol pra compensar. Foi? Sim, porque ele tinha prejudicado o Grêmio quando expulsou o jogador do Corinthians. E aí, depois, quando deu o gol, ele compensou. Ele disse, então foi o VAR que compensou. E olha que o Marcelo de Lima Henrique ainda tentou não prejudicar o Grêmio, porque ele deu só amarelo no cara. Ele deu só amarelo no cara. Aí vem o VAR. Sempre o VAR, Maurício. Cara, mas a mudança de chave no jogo no segundo tempo, e ela é exótica porque o Grêmio fica com um a mais e piora. Passa muito pelas mexidas do Ramon Dias. O Renato começou o jogo pensando bem. O Ramon Dias, com o Yuri Alberto mais posicionado. O Yuri Alberto é um jogador que ele tá desconfigurado, né? Ele é outro jogador. A posição pro Giovani no jogo da volta. E ele troca. Ele não tocou na bola. Ele não consegue. O Yuri Alberto é jogador de... Se a gente for lembrar o Yuri Alberto dos melhores momentos no Inter, jogo contra o São Paulo, jogo contra o Flamengo, é todo mundo lá atrás, o time do Abel todos lá em linhas baixas e o Yuri Alberto atacando o espaço. Ele não é, e o Corinthians pensou o jogo de uma forma no primeiro tempo de trabalhar a bola. Todas as chances do Corinthians foram de trabalhar a bola e o Grêmio soube ocupar os espaços deixados pelo Corinthians. Quando o Corinthians perde um jogador e o Ramon Dias já tinha mudado a chave do time colocando velocidade, ele bloqueia a subida dos laterais do Grêmio, acaba aquela superioridade do 2 contra 1 e ele fica com o Grêmio saindo para atacar por obrigação, porque estava com um a mais, e ele tem o espaço. Então o Ramon Dias muda a estratégia de jogo e o Renato não entende. O Renato não entende porque o Renato demorou a colocar uma figura mais central no time, a figura do centroavante. Mas o atacante aquele é reserva no Corinthians. Na verdade, a primeira coisa que o Ramon Dias fez foi corrigir uma excentricidade dele mesmo, né? O Wesley não tem condição manco e com distensão grau 3 de ser reserva do Romero. Não tem como. Mas a gente falava na nossa agenda, é que o Romero, no momento em que o Corinthians estava assim, Z4, o Romero foi assim, gol. É um cara não identificado. Então ele tem muito esse peso, mas assim, olha o que foi o Corinthians antes e depois, né? Nossa. Mas é que a ideia inicial do Ramon Dias, e ele perde esse duelo no primeiro tempo, é de ter... Como é que foram as chances criadas pelo Corinthians? Foi uma só, né? Chute do Garro, que é muito bom jogador. É bom jogador. De trabalhar a bola. O Corinthians está tocando a bola desde trás. Quando o Wesley entra, ele entra para fazer um misto de um extrema pela esquerda e apoiador de lateral ali, o cara que ajuda o lateral. E ele fica com o campo, o Corinthians passa a jogar com o campo, com velocidade. É que ele então tem ele também muda totalmente a estratégia de jogo. A jogada individual que ele tem, Léo, é uma coisa que o Corinthians, mesmo na ideia original de trabalhar a bola, se você faz chegar no ponta que é driblador, a ideia não está desfeita, a ideia está reforçada. Você tem um cara que dribla, e o Grêmio passou a se preocupar, o João Pedro especialmente, com alguém que retinha a bola no campo de frente, sujeito a driblar você. Tem jogadas que ele domina, ele nem recebe adiante no espaço, que ele faz muito bem, como disse o Léo. Mas ele domina e vai. De trás, dribla 1, 2, 3, 4. E ele coloca no lado direito o Giovani, que embora seja centroavante, é um jogador de força e de velocidade. E o cara que fica flutuando pelo meio é o Garro. Mas eu acho que teve o erro, a mudança... toda essa onda, não chutaram a bola. É que as trocas do Renato não foram boas. Do Grêmio. Chutaram uma bola. Mas é que o Grêmio jogou Renato... 40 e... Desculpa, Munari. O Grêmio jogou 40 minutos com um jogador a mais. Esse duelo do segundo tempo, no primeiro o Renato tempo. Perdeu. Não, primeiro mas tempo, é que o duelo... Mas teve duas defesas espantosas. Mas foi o que eu disse. O primeiro milagres, tempo, Munari, ele foi do Grêmio. O segundo tempo, quando fica 11 contra 10, e tu imagina que o Grêmio, por ter superioridade do primeiro tempo, iria fazer valer, ia até encaminhar a classificação, o Renato ele perde o duelo pro Ramon Dias. É que na verdade o jogo 0-0 ficou justo. Tá bem posto. Agora, a nossa incomodação
com o que o Grêmio deveria ter produzido, não com o que o Corinthians produziu. Não. Mas é que o Grêmio quando tem 9 minutos de jogo, um a mais, eu olho pro Maurício e digo, ganhei o jogo. Aí o meu treinador disse, vamos voltar a fazer o que eu fazia. Tira um zagueiro, abre o time, e aí eu comecei a perder o jogo. Porque o treinador do Grêmio o Grêmio ainda não tem uma equipe que possa ser propositiva. A velha tese, defender fácil, atacar difícil. As características... Defender, Pedro, eu e o Munari, o nosso querido catedrático. Vamos lá. Eu e tu montamos um time aqui. Pedro Ernesto para escapar na velocidade, Maurício fechadinho com a estratégia, o Léo sendo nosso consultor pelo lado direito, o Diogo, defender nós vamos. E aí a gente olha para eles, agora nós precisamos jogar. Não vamos ganhar. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. A pesquisa interativa propõe saber a opinião do nosso torcedor do Grêmio. É o meu caso, Pedro. Teu caso. Sobre botar reservas ou não contra o Atlético do Paraná, porque o Grêmio tem uma situação incômoda no Brasileirão e tem uma decisão quarta-feira contra o Corinthians na Copa do Brasil. Jason Lisboa tem as informações do Grêmio e tem certamente essa resposta. Essa resposta, Pedro, vai ser respondida a partir do treino de hoje à tarde. Às 13h30 tem treinamento. O Grêmio de volta a Porto Alegre, né? Importante. Vai treinar até o sábado, depois tem viagem para Curitiba e aí vai ficar mais um período afastado também de Porto Alegre para retornar visando o jogo do dia 17 contra o Bahia. Nesse meio de caminho tem, por exemplo, a Libertadores da América contra o Fluminense jogando no estádio Couto Pereira. Mas eu fiz um levantamento dos jogadores, por exemplo, o time que atuou ontem contra o Corinthians, pegando o recorte do Campeonato Brasileiro e baseado no que disse o Renato, falando em gramado, ele até usou o termo venenoso, né, o gramado sintético ele disse que da arena. Desculpa te interromper. Ele falou que os jogadores precisam erguer a voz e falar que o gramado sintético é ruim. Olha isso. Por questão de gramado. Vamos jogar naquele barro lá de Chapecó e nos buracos. Por questão de gramado, logística e desgaste, ele está indicando preservações para o jogo contra o Atlético. Quem é que tem mais minutagem, é isso? Com a situação, o Diogo, de um Grêmio próximo da zona de rebaixamento. Com pontuação, inclusive, de Z4, o Grêmio é 16º. O senhor deu um discurso contra o gramado do Atlético Paranaense. Um lixo. Mas não deu um discurso no gramado do Chapecó. Ele deu. Tu não precisa ser 8 nem 80. Tu pode ter um gramado, pegando exemplo. Agora tá em recuperação, mas um gramado que é o padrão e que é elogiado por todos, como o do Beira-Rio. Tu pode ter um gramado bom. Mas aí tu não pode ter, infelizmente, para tu ter esse tipo, tu não pode ter um teto que tire a luz do estádio. Entendeu? Mas aí tu tem equipamentos. Depende da localização do estádio. Vamos lá. O Ajax Amsterdã tem um estádio que e Amsterdã é uma cidade que é fria, chove 60% do inverno, 70%, é cinza, tem pouca luminosidade e o gramado é perfeito. Sim, é só comprar as lâmpadas. Mas tem que comprar, mas tem dinheiro, sei lá. Tá, mas vamos deixar o assunto pro quem jogo. são os caras com minutagem? Olha só, fazendo recorte do Campeonato Brasileiro, tá, Diogo? Pegando o time de ontem. O Jeromel jogou ontem, ele entra no rodízio e o Kahneman até pode retornar, quem sabe, ou ser preservado ainda mais para o jogo contra o Corinthians semana que vem. O João Pedro, dos últimos 11 jogos, ele foi titular em 10. Olha só, ele é o que mais tem minutos. O Reinaldo, o Reinaldo, ele tem 90 minutos nos últimos 11 jogos. Mais que o João Pedro? Mais que, então os laterais vão ser preservados provavelmente para o jogo contra o Atlético Paranaense. Os laterais que não tem o Fábio, qual é o outro? O Mike, né? O Mike esquerdo, que a tempo não aparece. Os laterais reservas. O sistema defensivo, o Gemerson começou há pouco a sua caminhada, daqui a pouco pode ganhar uma sequência. Como está bem esse jogador, né? E nesse esquema que o Renato implementou com 3 defensores, né, Pedro? O Jeromel entra na questão do rodízio, que a gente explicou. O Kahneman foi preservado ontem. O Rodrigo Eli, ele vinha de uma parada, voltou nos últimos 4 jogos no Brasileirão e foi titular. Carbajo, ele voltou ontem também, é importante, um jogador que o Renato gosta muito e sempre utiliza, mas também vem com uma ideia daqui a pouco bem de... o Carbajo ontem. Por ser gramado sintético e o Carbajo ter um histórico, daqui a pouco, até de problema no público. Aí ele teria dor de Edenilson, porque o Vila-Sante não vai jogar, provavelmente, né? Não, aliás, está fora. O começo desse Grêmio novo, né? Porque é um time completamente diferente, é um outro time. O Grêmio mudou, né? O Grêmio agora desarma o dobro do que desarmava antes.
começa no intervalo do jogo lá no Morumbi, em que entra o Carbajo no lugar do PP. E aí o Grêmio melhora muito a saída de bola com o Vidiaçante e joga mais. Então as preservações do Grêmio partem por aí, Pedro. O Cristaldo é um destaque do Grêmio, mas recentemente se recuperou de uma lesão muscular, então também é outro que pode ganhar descanso. E aí tem o Edenilson, o Soteldo. Você tirou todo mundo. Não. Eu sei a escalação do Grêmio já. O Soteldo. Dito tudo isso aí, o Grêmio tem 65 Soteldo. jogadores. Nós vamos terminar o programa. Eu acho que é time todo reserva. Os últimos 6 jogos. Tu acha que ele preserva o Soteldo? E o Gustavo Nunes, como foi expulso ontem, não fica à disposição para quarta-feira que vem, é uma possibilidade de ser Tem chance de alguma estreia? Claro. No time titular, por exemplo, O dinamarquês. o Aravena. Aravena. Monsalve como meia pra poupar o Cristaldo. Monsalve não, Miguel, que se chamar de Monsalve, o Renato fica louco. Muita gente. O Arezo, daqui a pouco, é uma O Grêmio é um clube que contrata, que deixa... E o Martin, Mas eu acho que não vai o deixar. Martin vai poder jogar. O né? Martin joga, Pedro. Não pareceu O pra Natan vocês. Pescador acho que também pode jogar, porque vinha sendo titular. vinha. Aí, então talvez os garotos Sai comecem time, a sai no time. banco. Natan Pescador pode entrar em campo. Jogar é uma coisa que ele não fez Gustavo ainda. Nunes vai jogar. Tá bem. Faça domingo. Eu não sei se ele vai jogar, Léo. Olha o número de atacantes que tem. Eu pensei Mas é que ele exatamente tá nisso. fora no próximo jogo? Ó, né? olha aqui. Não, eu concordo, mas olha aqui. O Grêmio tem, Arezo. do meio pra frente só, Monsalve deve jogar. Mas aí o Natan Inclusive não joga. foi elogiado pelo Renato. Mas o Miguel. Mas o pescador que vinha jogando, será que a gente vai botar como reserva do time reserva? Não, O Renato não costuma agir assim, né? Pescador é modelo Gavião, vai começar esperando. O Renato disse sobre o sei. Monsalve que vem treinando bem e que ele tá louco para dar uma oportunidade no time E titular. então, tá Depois do louco jogo dele lá é em Chapecó. domingo. Domingo vai jogar o fazer time Monsalve. competitivo domingo. Isso. Aí o Arezo pode jogar, certo? Sim, centroavante. O Aravena entra na dúvida do Léo entre Aravena e Gustavo Nunes? Gustavo Nunes. Porque o outro vai jogar. O Brett White vai jogar. Não vai jogar? Não sei. Acho que entrando, acho que não como White, titular, né? O Braithwaite, ele vinha de pré-temporada. Ele se apresenta no Espanhol atrasado. E até dá uma situação que o Espanhol anuncia a volta dele aos treinos, 45 minutos depois anuncia a despedida dele. Né? E aí ele participa da pré-temporada de uma forma muito curta. Ele chega, se apresenta e diz que vai sair, aí começa toda a negociação com o Panathinaikos e acaba aqui no Brasil. Eu não sei se ele tá pronto, Jason. Né? Mas Eu no acho que é banco pra entrar no fica. decorrer do No jogo. banco, é isso aí. É a lógica do Renato, né? Ele sempre Então, faz isso. assim, vamos lá, ele tem o Gustavo para um lado, o Aravena para o outro, pode botar quase um Renato time Fernandes sub-23, também. né? Monsalve e Arezo. Monsalve, Eu acho que o Arezo. Ou o Monsalve Pescador entra e o no Monsalve segundo entrando. tempo. O eu acho que Gabardo isso. trouxe uma informação importante sobre o Diego Costa, né? Que deve viajar, né? Mas, claro, não para jogar no gramado sintético da Arena da Baixada. Porque até o Grêmio viaja, depois não volta, né? Então fica 10 dias tem fora. cara de fato novo pra quarta-feira. Tipo, tá no banco, entra a qualquer momento. Ih, rapaz, os zagueiros do Corinthians vão ter um centroavante pra se preocupar agora. Uma coisa nessa levada. Que era o jogo de ontem, né? O jogo de ontem o Grêmio precisava desse centroavante. Quando o Corinthians recuou depois de ficar com 10, faltou ter esse cara.